Evangelho de João, capítulo 11, o último dos sinais que Jesus faz neste livro. Sinais aqui em João, os milagres nos demais evangelhos vai ser apontado como sinais no Evangelho de João. Sinais, como eu já disse, aponta para algo ou para alguém. No caso aqui, aponta para a divindade de Jesus e a sua filiação divina. Então, para que não haja dúvida sobre quem de fato era Jesus e que Jesus era o Cristo, esses 7 sinais realizados neste evangelho vêm apontando para isso. Nós vamos tratar neste capítulo 11, da doença, morte e ressurreição de Lázaro. A partir do versículo 1 até o versículo 57, todo o capítulo vai tratar sobre isso, com algumas diferenças que a gente vai falando pelo caminho. Então começa dizendo que estava enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E essa Maria não era uma Maria qualquer. João vai destacar ela dizendo que essa Maria, cujo irmão agora estava doente, é a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Como essa história estava em alta na época desse escrito, então João vai assim colocar para destacar ela das demais Marias que a Bíblia cita. E aí elas mandam, Marta e Maria, que um mensageiro fosse até Cristo e falasse para ele: olha, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E a gente precisa compreender aqui algo interessante. Eles eram amigos de Jesus. Jesus muito amava Marta, Maria e a Lázaro, versículo 5. Mas isso não impediu com que Lázaro ficasse doente. Então a gente precisa compreender que ser amigo, discípulo, servo de Jesus não nos impede de sofrer pelo caminho, não nos impede de ter sofrimento e problemas na caminhada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa compreender. A segunda, elas mandam dizer que ao Senhor que aquele a quem ele ama está enfermo, destacando: o Senhor não é um qualquer, é teu amigo, é teu amado que está enfermo. Jesus, ouvindo isso, ele vai dizer então: esta enfermidade não acabará em morte, versículo 4, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando, porém, ouviu sobre isso que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus, ele não se desespera e não se adianta, e Jesus não trabalha na agenda humana. A gente precisa compreender isso. Há uma agenda. Jesus veio como homem para cumprir uma agenda divina, e ele andou no tempo da agenda divina. Não tente apressar o tempo de Deus. Deus vai agir, Deus vai fazer, mas o tempo e a hora exata de trabalhar é a forma dele. Jesus não dá nenhuma palavra dizendo para aquele homem, como falou, quero aproveitar a nota aqui, em Mateus 8, dando uma palavra para que aquele moço que estava em outra cidade fosse curado. Não, Jesus não cura Lázaro à distância. Jesus simplesmente permanece onde estava. E aí então, depois que ficou 2 dias, ele fala para os seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Quando os seus discípulos então, no versículo 8, vai falar: mas até agora os judeus procuravam matar e apedrejar, a gente vai voltar para lá. Jesus então vai falar no versículo 9 e 10 sobre a necessidade de cumprir a vontade de Deus. Ele vai falar assim: olha, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite que tropeça, porque não tem luz. Desse modo, Jesus continua dizendo: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Primeiro, Jesus fala sobre a necessidade de andar na vontade de Deus. Jesus estava dizendo: olha, a segurança não está em eu estar precisamente neste lugar, a segurança está em eu fazer a vontade de Deus. É fato que os judeus querem matá-lo, mas existe uma agenda dos céus que vai se cumprir, e Jesus sabia disso, que ele não iria morrer adiantado, mas no tempo determinado por Deus, para que essa agenda celestial fosse completamente cumprida. E aí no versículo 11, Jesus fala: Lázaro está dormindo, mas vou despertá-lo. E eles dizem: olha, Senhor, se dorme, vai melhorar. Então Jesus fala de maneira clara, porque o versículo 13 vai falar: Jesus está falando sua morte, e eles pensavam que se referia ao repouso do sono. Então Jesus fala de maneira clara: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Isso é interessante, porque quando Jesus está falando assim que Lázaro dorme, não faz sentido, como algumas seitas vêm colocar, sobre o sono da alma. Isso não existe. Quando algumas passagens bíblicas falando sobre dormir, está claramente se referindo à morte, como em Gênesis 47:30, Mateus 27:52 e 1 Tessalonicenses 4:13. Está falando diretamente sobre a morte mesmo, e não sobre o sono da alma, como tenta falar algumas seitas, porque certamente para nós, na linguagem humana, está dormindo, mas na verdade a alma que perece aqui, o
O espírito que perece aqui, ele desperta no mundo espiritual, seja no céu ou no inferno, de forma imediata, como a gente vê na passagem de Lázaro, o mendigo Lázaro e o rico. Então isso é de maneira imediata, que não haja confusão sobre isso. E aí então Tomé, no versículo 16, fala: vamos nós também com ele para morrer. Há um ponto aqui interessante de Tomé. Tomé, ele está com um pouco de medo, isso era normal, natural do ser humano, porém ele não nega, ele vai adiante. Tomé, chamado Dídimo, aqui vai dizer, Dídimo faz uma referência a uma palavra de gêmeos, porque Tomé vivia numa luta constante entre carne e espírito. Jesus, ele coloca um ponto de fé para eles: eu me alegro porque vocês não viram, então vocês vão poder ver e crer. Tomé, ao invés de estar esperando o milagre, estava esperando a morte. Então é complicado, quando a gente está com Jesus, a gente caminha com Jesus, mas a gente só consegue ver o lado ruim da coisa, a gente só consegue ver o lado ruim da situação, e esse era muito ponto, e muitas das vezes o ponto de vista de Tomé, que procurava ver só o pior em cada situação. Então vamos lá. No versículo 17, Jesus começa então a caminhar agora sentido de Betânia. E quando ele está se aproximando de Betânia, muitos dos judeus estavam com Marta e Maria para consolá-la por causa do seu irmão. Marta, ouvindo falar que Jesus vinha, sai ao encontro. Maria fica em casa. A Marta estava sempre mais na ação e Maria era sempre aquela mais reflexiva. E aí Marta então vai lançar um ponto de dúvida, porque aqui quem vai falar no versículo 21 é o coração de Marta. Porque quando nós estamos com sentimentos aflorados, nosso coração muitas vezes fala pelos nossos lábios. Então ela vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela vai colocar um ponto também de fé, dizendo: mas agora eu sei que tudo que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Ela está dizendo, no momento de dificuldade: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. De certa forma, ela está dizendo: Senhor, eu pedi para que o Senhor viesse, o Senhor não veio, o Senhor não agiu quando eu pedi. É o coração dela falando aqui. Jesus não vai condená-la por isso. Preste atenção que Jesus vai falar para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? E ela vai dizer: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas o interessante no versículo 24, antes da gente falar sobre o versículo 25 de Jesus, ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 21, falando sobre o passado. Versículo 24, ela fala: eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Falando sobre o futuro, ela só não conseguiria compreender o presente. Ela fala com Jesus sobre o passado, ela fala com Jesus sobre o futuro, mas ela perde a oportunidade de viver o presente com Jesus. E esse é o problema muitas vezes quando nós somos levados pelas nossas emoções e não pela razão da fé. Porque a fé ela é racional. Nós em Jesus, muitas das vezes compreendemos o passado, compreendemos o futuro, mas não vivemos o presente com Jesus. E Jesus está pronto para nos abençoar no presente. É por isso que ele vai falar para ela, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Porque Jesus está falando sobre a imortalidade daqueles que o servem. Porque ele vai falar sobre a ressurreição futura e também está falando sobre o presente, porque Deus não é Deus dos mortos, como Jesus já havia falado numa discussão com os saduceus, mas Deus dos vivos. Deus ele não foi Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não se apresenta assim. Deus se apresenta assim como Deus que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque eles vivem no Senhor. E aí então ela vai dizer: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E então depois ela volta para chamar Maria, falando que Jesus a chamava. Maria vai sair disfarçadamente para encontrar com Jesus. E aí todo mundo vai atrás dela, porque pensam que ela vai chorar novamente no túmulo, porque ela estava em grande tempo de pranto. Era a semana da morte do seu irmão, era normal eles chorarem, lamentarem por uma semana os seus mortos. E aí todo mundo vai atrás dela, no versículo 32. Quando ela vê Jesus, Maria vê Jesus, ela cai aos pés e repete as palavras de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Provavelmente ela e Marta havia conversado sobre isso. E aí ela descarrega o coração também em Jesus, dizendo para Jesus: se o Senhor tivesse voltado quando a gente chamou, meu irmão estaria bem. Na verdade, eles não compreendiam que Jesus cumpria e cumpre uma agenda celestial e não uma agenda terrena. E Jesus, havendo-a chorar, no versículo 33, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o colocaste? Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Esse versículo 35 ele é muito interessante, porque ele vai nos mostrar diferente do que dizia a crença grega, porque a crença grega cria num logos apático, num Deus apático, num Criador que não se importava com as emoções e sentimentos humanos, num Criador que não ligava para a morte do homem nem se importava com o sofrimento humano. E Jesus quebra esse paradigma, essa crença de que Deus não se importa com os homens ao ponto de ele chorar a morte de Lázaro. A diferença é que o choro de Jesus não é como o choro de Marta, não era como o choro de Maria, que não via solução, porque elas choravam, elas clamavam no suplício da alma, no desespero da alma. Jesus chora comovido por elas, porque elas estavam sofrendo. Então o nosso sofrimento, de alguma forma, ele traz tristeza em Jesus. É por isso que o livro do profeta Isaías diz que não houve tribulação que Israel passasse, que Deus também não se sentisse inquietado com aquilo. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer na nossa agonia. O que Deus faz é usar o nosso sofrimento e a nossa agonia para nos colocar mais perto dele. Jesus chorou. Jesus mostra aqui a sua plena humanidade, aquele que veio 100% humano e também era 100% divino, aqui deixa transparecer o seu lado humano e mostra que ele se importa com os homens a ponto de chorarem por eles. E aí os judeus começam a dizer, ver quanto que ele amava, e alguns vão dizer, olha, mas não pode aquele que abriu os olhos ao cego, tratando aqui do episódio do capítulo 9, que Jesus cura um cego de nascença, o que os judeus atribuem somente a Deus, porque envolve a necessidade de criar uma visão que é diferente da restauração da vista de Bartimeu. E eles estão dizendo, olha, se ele teve poder para curar um cego de nascença, também não poderia impedir que esse morresse, porque talvez para eles estavam interpretando o choro de Jesus como o choro de que não havia mais o que fazer. Então Jesus, comovendo-se profundamente, versículo 38, dirige-se ao sepulcro, que era numa gruta, e dizem aos homens, 39, tirai a pedra. E aí Marta, irmã do morto, diz, Senhor, já cheira mal, porque é o quarto dia. Jesus disse, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus faz uma repreensão em Marta, mas apontando para um ponto de fé. Jesus ele não mostra só a doença, Jesus mostra a doença, mas também traz a cura. Jesus está dizendo para ela, olha, continua crendo. Se você crê no que eu falei, você vai ver a glória de Deus. E o interessante do versículo 39, que ele diz, já é o quarto dia. Havia uma crença entre os judeus de que até o terceiro dia da morte, alguém poderia ressuscitar pela intervenção divina. Por um mover divino, alguém poderia ressuscitar da morte até o terceiro dia. Isso era uma crença judaica. Mas a partir do quarto dia da morte, para os judeus, somente Deus vindo pessoalmente poderia ressuscitar alguém. Para os judeus, alguém morto ao quarto dia, no quarto dia da declaração da sua morte, só poderia voltar à vida se o próprio Deus descesse do céu e o ressuscitasse pessoalmente. E Jesus agora vai mostrar quem de fato ele é para aqueles que tramavam a sua morte, para aqueles que não criam nele, para aqueles que chamavam ele de embusteiro, de mentiroso, de enganador do povo. E aí então tiraram então a pedra, versículo 41, e Jesus levantando os olhos aos céus disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas eu digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Primeiro ponto, tiraram a pedra. É uma participação humana na intervenção divina. Deus não vai fazer por nós o que nós podemos fazer. Dentro do campo da possibilidade humana, não há o que poderia ser feito na ressurreição de Lázaro. Tirar a pedra seria algo impróprio, porque só traria cheiro ruim para fora e traria à tona sentimentos que estavam agora tentando se conformar com a situação. Mas Jesus age dentro da impossibilidade humana, mostrando a possibilidade divina de fazer o que o homem não pode fazer. Porém, o que o homem pode fazer, ele tem que fazer. Tirar a pedra cabia ao ser humano. Então, crer no milagre, ainda que o milagre esteja aos olhos humanos distante de nós, é nossa função. E acreditar que Deus pode fazê-lo. E então Jesus dá graças ao Pai perante todos, e ele então chama dizendo em alta voz, Lázaro, versículo 43, vem para fora. Aqui eu acho lindo a declaração de Agostinho, quando ele vai dizer que Jesus chama Lázaro pelo nome para fora, porque pelo poder da sua voz, se ele diz morto, vem para fora, todos os mortos sairiam, porque nem mesmo a morte pode silenciar o poder da voz divina. E aí o versículo 44 vai dizer então que o morto saiu tendo pés e mãos enfaixados, rosto
preso no lençol. E aí Jesus novamente vai dizer: desatai-o e deixai-o ir. Novamente, tirar a faixa e o lenço de Lázaro cabia aos seres humanos e não a Jesus, uma vez que estava dentro das possibilidades humanas. E aí do 45 ao 57, para a gente encerrar o capítulo, a trama para matar Jesus. 45, para ser mais exato, vai dizer que muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus fez, creram nele. Vendo que Jesus ressuscitou ao quarto dia, como era uma crença judaica que só Deus poderia fazer, eles creram em Jesus, de que fato ele era o Cristo. Mas alguns foram aos fariseus, contar o que Jesus tinha feito. Então sempre haverá dois tipos de pessoas no milagre: os que creem e os que querem simplesmente ver o mal, ainda que o bem esteja diante deles. Alguns, vendo o milagre, ao invés de glorificarem a Deus pelo milagre, foram contar para os fariseus. E então, os principais fariseus, os principais sacerdotes, se reuniram junto com o Sinédrio para dizer: o que faremos? Porque este homem realiza sinais miraculosos. Se o deixarmos, versículo 48, prosseguir assim, todos crerão nele e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então aqui fica claro e evidente que a preocupação dos sacerdotes, escribas, fariseus, nunca foi, dos saduceus também, nunca foi com o povo, nunca foi com a lei, nunca foi com a vontade de Deus. A preocupação deles eram preocupações mundanas, as preocupações deles eram em perder os cargos que eles tinham. Então eu digo isso, já falei uma vez aqui aos membros da minha igreja, perdão ter que colocar essa questão, mas só para ficar bem claro, se Jesus voltasse hoje como homem em terra, ainda que não vai voltar, se ele voltasse hoje, os religiosos o crucificariam novamente, porque não querem perder o seu lugar de conforto entre os homens. E aí então, versículo 49, um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem nada. Vocês não percebem que convém que um só homem morra pela nação e que não pereça toda a nação? E ele não disse de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria, versículo 51, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos, e desde aquele dia resolveram matá-lo. Caifás, sendo um homem mau, vil, desprezível como era, ele achou justo que Jesus morresse para que a nação fosse salva. Mas na verdade ele não sabia que, profetizando isso, ele estava dizendo que Jesus morreria para que todos aqueles que são filhos de Deus em toda parte do mundo viesse a ser reunido debaixo de uma só fé, na fé do Filho de Deus, e que na verdade ele selou o próprio destino, porque quando eles entregam Jesus para a morte, poucos anos à frente, a nação é invadida e é destruída por Roma, e eles são depostos dos seus lugares, porque preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas, continuando, versículo 54 vai dizer que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região perto do deserto, numa aldeia chamada Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. E se aproximando-se a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. E continuavam procurando Jesus, e estando no templo diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Mas os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se alguém descobrisse onde ele estava, o denunciassem e o prendessem. Aqui é interessante que Jesus começa o capítulo dizendo que a doença de Lázaro, ela não serviria para a morte, mas para que o Filho de Deus, para que Deus fosse glorificado nela, e o Filho de Deus fosse glorificado nela. E aí todo esse contexto que nós vemos ocorrer após a doença, a morte e ressurreição de Lázaro. Jesus se retira para uma aldeia chamada Efraim, porque Jesus não morreria antes que o tempo de Deus chegasse sobre a vida dele. Mas a ressurreição de Lázaro cria todo um burburinho na cidade, divide os povos entre aqueles que creem em Jesus e aqueles que querem a sua morte. E agora, chegando à festa da Páscoa, muitas pessoas querem procurar para saber se Jesus estará lá. Então, de fato, a morte de Lázaro alcança o objetivo da qual Jesus havia dito que ela alcançaria.